Boa noite a Olá, todos, boa noite. sejam todos Boa, bem-vindos. boa noite, tudo bem, gente? Bom, não estranhem, tem meu mosquitinho aqui. A nossa entrada, faz tempo, né, que a gente não fazia live aqui, né, Gabi? Eu não podia fazer. Paz. Muitos não nos conhecem, eu sou Michele Luz, Gabriel Yutel. Nós somos os administradores aí da página Aqui a Notícias Brasil e Mundo, do site Política da Luz Brasil e do Esclarecer da Humanidade. Bom, eu vou iniciar, Gabi, para depois o povo não ficar falando que eu não deixo você falar. Vou explicar primeiro, gente, o porquê dessa live. O assunto, gente, não é assunto de política, de notícias, nada. É algo que acabou vindo aqui por um outro trabalho que eu e o Gabriel fazemos, que se chama Esclarecer da Humanidade. Essa questão aí que eu coloquei, você perdeu o ente por Covid, o que você pode fazer para ajudar? Eu acabei colocando isso daí porque, tá? Essa página acaba sendo maior do que a outra e não interessa qual que é a sua religião, qual que é a sua crença, mas nós sentimos uma necessidade muito grande de fazer isso, tá? Para ajudar mesmo de verdade as pessoas. Muita gente perdida, muitas pessoas não estão conseguindo processar o que está acontecendo. Nós estamos aí numa crescente gigantesca de pessoas sofrendo com questões emocionais, com questões de problemas psicológicos, e a coisa tende a piorar, tá? Aí já envolve questão, tem a política também, que está complicada a coisa aí. E eu vou direto para o assunto, vai ser super rápido, não vai ser uma live longa, mas é uma questão aí para que muitos, independente do que você acredite ou do que você segue para a sua vida, vai ser importante para muita gente, e eu espero que pelo menos se ajude uma pessoa, já vai conseguir ajudar todo mundo no geral. Bom, vou entrar no mérito no assunto, Gabi, do que? O que está sendo pedido aí para que seja falado para vocês, tá? Essa página é maior e vai ter um alcance maior de pessoas, e a questão aí de você que perdeu um ente querido para a questão aí do vírus, do Covid. Pela questão espiritual, gente, muitas pessoas estão sem entender o que está acontecendo. A cada dia que passa, muitas pessoas com problemas aí de dor de cabeça, de mal-estar, de coisas, e não é por conta do vírus, e sim por questão de energia. As energias diante do que está acontecendo no nosso país estão muito pesadas. E as pessoas também não estão sabendo como lidar com a questão de perda de quem partiu aí por Covid, independente do que você acredita, tá? Para muitos não vai fazer diferença alguma porque não acredita, então segue aí para um lugar que você acredita, para o que você busca, o que você acredita. Mas para quem está perdido e precisa de uma orientação, acontece o seguinte: muitos espíritos que estão desencarnando com essa questão do vírus, tá? Uma parte deles não consegue se desvencilhar do nosso plano porque estão perdidos, eles não aceitam a partida aí pro outro plano. E aí o que acontece? Para alguns, isso tem vindo como uma questão de... eles alimentam muito sentimento de raiva, ficam muito próximos da família, dos entes, e ali ficam convivendo no mundo aqui, e não aceitam a partida, não aceitam resgate, não aceitam ir para o caminho da luz, tá? Enquanto a gente fica nessa... existe esse outro trabalho que eu e o Gabriel fazemos, e que muitas pessoas não acreditam, aí é da crença de cada um. Isso. Mas o que é necessário falar para vocês nesse momento, você que perdeu um ente querido e que às vezes está neste momento ressoando com energia de perda, partida, sofrimento, choro, pedindo sempre para que o ente esteja aqui com você e emanando sempre a energia dessa pessoa com você, e não consegue trabalhar o sentimento não de perda, mas de saudade.
Ter saudosismo é diferente de trabalhar a perda e ficar vibrando só na perda, doente, né? E aí o que acontece? A questão do vírus, ela tem muito lado espiritual, tá? Que infelizmente até a ciência, vai ser difícil até para a ciência conseguir desvendar tudo, tanto que agora estão falando que é uma doença vascular, não é mais respiratória. Isso, tem um estudo, foi da Flórida, né? Sim, saiu esses dias, né? O vírus ele também, além de ser um vírus que tem ataque às vias aéreas, ele também é vasovascular. Por isso, a ligação da trombose, né? Ele causa realmente... Sim, abre outras portas aí, né? Tanto que nós tivemos o caso aí até do próprio ator lá, do Paulo Gustavo, já entrou bactéria, embolia pulmonar, entrou, aí já foi para a parte cerebral, entrou uma série de outras questões. Numa situação dessas, em que você tem ali uma pessoa numa comorbidade, ela sofre a partida, vai embora, desencarna, morre, dependendo do que você quiser falar o termo aí, muitos não estão aceitando seguir o caminho da luz. Muitos não estão aceitando ajuda para seguir esse caminho e ficam aqui. E aí o que acontece? Eu e o Gabriel, a gente recebe um número de pessoas que entram em contato, às vezes precisa de ajuda. Tem muitos grupos de ajuda com pessoas que não sabem o que fazer, porque não conseguem se desvencilhar da pessoa, principalmente porque são pessoas que do nada, às vezes a pessoa estava bem ali, começou a sentir falta de ar, ou então, de repente, foi para o hospital, morreu, não volta mais. E o que acontece? Acaba tendo também, Gabi, entrando muito essa questão de que essas pessoas que estão sendo internadas morrem sozinhas. Elas não têm a companhia do familiar ali no leito, né? Não tem. São simplesmente médicos, enfermeiros e estão ali. E na hora de passar, de partir, de seguir o seu caminho, principalmente no SUS, eu imagino que em hospital de rico até consiga-se ter algum acesso, né? Como aconteceu, a gente vê um caso ou outro aí de pessoas que têm dinheiro, uma situação financeira mais confortável, tem como ir no hospital e consegue visitar. Isso. Pobre não consegue. E aí, às vezes, até a pessoa, o seu ente, a pessoa ali que está ali no leito, não consegue ter contato com você, não consegue mandar uma mensagem, não faz vídeo, não tem como. Não tem como. A situação o cenário do hospital é totalmente diferente. E aí essa pessoa parte, desencarna ou morre, o termo que você quiser usar, e acaba se sentindo ali, existe o sentimento de revolta, tá, gente? Para quem está entrando agora, não está entendendo nada, essa live, na verdade, é um outro trabalho que eu e o Gabriel fazemos. Na verdade, ela tem a ver com espiritualidade, tá? Não é... Isso, não tem nada só de resolveu política. Fazer aqui porque aqui essa página tem mais pessoas, né? E Sim. A outra página, como a gente está começando lá com esse trabalho, né? Então, para ajudar mais pessoas, na verdade. Isso, então... Porque a gente recebe, né, um chamado de pessoas para pedindo ajuda. O que fazer? Grupos, o tempo todo, pessoas... Isso, a gente trabalha com pessoas com ansiedade, com depressão, e nesse momento da pandemia aí tem bastante gente, né? Muito pelo isolamento e pela questão da vibração, né? Porque isso... Mesmo a pessoa acreditando ou não, né, essa questão energética interfere na nossa saúde e no nosso dia a dia, né? Sim, então a gente tem um mundo aí vibrando no medo, né? Então, se você fica vibrando nessa baixa energia, você é mais sujeito a ficar doente e a desenvolver alguma doença, né? Uma ansiedade, como também na questão do Covid, né? Quando você está vibrando em algo positivo, você tem uma certa proteção, né? Isso interfere no sistema imunológico, no sistema de defesa da pessoa. Sim, verdade. E aí a questão da partida, porque eu coloquei a pergunta aí, Gabi, o que você pode fazer para ajudar? Então é assim, você teve uma perda, tá? De alguma pessoa da família, ente, alguma pessoa querida em que você não esperava, foi de repente, simplesmente bum, fiquei sabendo, partiu. O que você pode fazer para ajudar? Tá? A primeira questão aí, que é muito difícil até falar, porque aí vai de cada um,
vai do que você acredita, do que você segue, do que você quer aí para a questão da perda. Muitos desses espíritos que estão partindo, eles estão ficando perdidos e não sabem para onde correr. Muitas vezes eles tentam voltar para casa, né, para seu local de origem, de onde veio, e tentam ficar lá. Às vezes não conseguem, ou ficam ali o tempo todo vibrando também em cima do que você que está aqui, encarnado, vivo, vibrando na perda dessa pessoa. E aí são trocas de energias que, entre aspas, são ruins e que não fazem bem, nem para você, nem para quem partiu. E é a partir disso que a gente quer levar a informação para vocês do seguinte: você que perdeu alguém nessa situação do vírus, muitas pessoas tinham o propósito de partir diante dessa situação e escolheram partir nessa situação, tá? Isso quem entende do lado espiritual sabe do que eu estou falando. Uma outra parte de pessoas estão partindo porque chegou o momento de partir, mas essas pessoas não aceitam a partida. E você que é o ente querido que está aqui, vivo neste plano nosso aqui, qual que é a sua parte? Rezar. Ah, mas isso não resolve, isso não, imagina que absurdo que vocês estão falando, porque é o sofrimento dos outros, sim. Mas a partir do momento que você que está aqui emana luz para quem está indo, quem está partindo, pode até ser uma pessoa que você nem tem tanto apreço, tanto afeto, é uma pessoa que você conhece, era um vizinho, era um parente. Gente, é simplesmente emanar luz para essa pessoa, para que essa pessoa siga o caminho que tem que seguir. E que normalmente vai ser o quê? Isso já vem sendo falado há muito tempo. Nós teríamos mudanças planetárias, sim. Nós passaríamos por tudo isso, nós só não achávamos e não sabíamos como isso iria acontecer. Talvez ninguém esperava que fosse desse jeito. Aí muita gente fala assim, mas é um absurdo, tem questão de governo, política, tem tudo isso daí por trás? Tem, não é o mérito do assunto que a gente está falando aqui. Isso é uma forma de ajudar as pessoas e levar um pouco de acalanto para quem perdeu um ente, não está conseguindo achar uma saída e fica sempre emanando na perda, no sofrimento. Meu Deus, foi embora, estava sozinho. Calma, tá? Que as pessoas tenham um pouco mais de calma, um pouco mais de discernimento, mesmo sendo num momento difícil, tá? As questões repentinas que estão acontecendo, elas tinham um porquê de acontecer, e você que está passando por isso, a maior forma de se ajudar é através de oração, tá? Muitas vezes as pessoas não conseguem parar um minuto para rezar, porque fica ali só na perda, foi embora, morreu. Um dia todos nós morreremos, isso é fato. Mas, dependendo do propósito de cada um, isso vem como ensinamento também para nós que estamos aqui. De continuar lutando, não é só questão política, é lutando pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos nossos trabalhos, por tudo. E essa questão da parte espiritual em cima de tudo isso que está acontecendo, era um ensinamento coletivo, e infelizmente nós não passamos nesse ensinamento. Então nós vamos voltar para a escolinha. O voltar para a escolinha, ele abre um leque de coisas que ninguém sabe o que vai acontecer, porque é só Deus que está no comando, mas ninguém. Tá? Quando eu falo espiritualidade, gente, eu não gosto de usar nomes porque cada um acredita numa coisa. Mas que as pessoas entendam que existe um ser maior do que nós e é ele que toma conta de tudo. Tá? Mas a mensagem que eu queria de verdade deixar é isso. Tem muitos espíritos perdidos em hospitais, na porta de hospitais, em locais aí de cremação, de velório, locais onde estes espíritos partem e ficam ali junto com o corpo, enfim. E é complicado falar sobre isso, Gabi, porque tem muita gente que não vai acreditar.
né? Tem gente que vai achar que é mas loucura. a crença é uma coisa pessoal também, né? É totalmente pessoal e Isso não intransferível, tem é seu, como. que você acredita. E a mensagem que fica aqui, que é para todos, independente do que você acredita. A questão Covid, ela tinha que ser entendida como a união e não a separação das pessoas. Só que todo mundo entendeu como separar, causar mais intriga, causar mais confusão. E uma coisa é certa, cada um vai pagar pelo que fez, tá? E de quem quer ajudar o seu ente querido, está perdido, perdida, não sabe o que fazer, trabalhe em cima do poder da oração, tá? Emana luz, envolva o seu ente querido, não naquele momento de sepultamento ali, mas no momento em que vocês tiveram a oportunidade de estarem juntos, envolva eles em uma luz branca e deixa seguir. Tá, gente? Para quem acredita na espiritualidade, aí vai lá na outra página, lá a gente trabalha a questão aí para falar do lado espiritual, porque para nós é uma outra crença, nós acreditamos que nós perdemos um corpo e não o espírito. O espírito vive. Se ele vive, ele só mudou de casa. Ele saiu daqui e foi para um outro lugar. Mas, para muitas pessoas, isso não está... E o que está acontecendo muito? Para quem acredita na espiritualidade, isso está acontecendo demais. Por que morrerem tantos jovens? Faixa etária dos 20 aos 50. Jovens. Saudáveis, talvez. Por quê? Propósito? Tem um propósito. Aí é o de cada um. Não tem como a gente saber o que é. Isso aí só o pai lá em cima que sabe a ordem. Mas por que de tantos falar sobre esse assunto dos jovens? Porque estes espíritos mais de corpinho jovem dessa faixa etária, vou usar nesse termo, tá? Porque espírito eu não considero ter idade, é mais o corpo físico. Pessoas nessa faixa etária que estão partindo se tornam, não a maioria, mas uma parte em que não tem o lado espiritual trabalhado, se tornam espíritos vingativos. E eles têm ficado aqui como uma forma de se vingar. É tipo assim, já que esse vírus me matou, agora eu vou ficar aqui atormentando em quem está saudável. Então você que tem pai, mãe, principalmente idosos, tá? Tomem cuidado, principalmente do lado espiritual deles, tá? Normalmente a gente que tem pais idosos é médico, consultas, está sempre no hospital, passando. Não é a questão de infecção, reinfecção, não é nada disso que eu estou falando, tá, gente? Eu estou falando de assédio espiritual. O que é você ser assediado espiritualmente? Entra a parte da família, você perdeu um ente querido, talvez uma pessoa que tinha 30 anos de idade. Esse espírito pode não aceitar partir para um outro lugar de luz e fica aqui e vai buscar exatamente pessoas que estejam vulneráveis para se vingar de certa forma. Ah, mas era uma pessoa tão boa, sim, mas não aceitou morrer. E aí entram as questões de perturbações. As perturbações, elas causam confusão mental. As perturbações perturbam principalmente o sono. E isso está acometendo principalmente idosos e pessoas aí de alta vulnerabilidade espiritual. Então você que acredita em alguma coisa, nem que você fale eu acredito em Deus, pois reze e peça para que Deus coloque o seu familiar em um bom lugar, que siga na luz e que acompanhe o caminho dele. É só isso. O restante, tudo vai seguindo como tem que seguir, tá? Ontem teve o acontecimento das crianças lá na Santa Catarina. Teve a perda do Paulo Gustavo, as pessoas... hoje, os grupos aí de espiritualidade estavam bombando. Do México também, né? Do metrô no México. Foi, do metrô. Isso. Aí hoje os grupos estavam bombando sobre as pessoas estarem desde ontem, hoje,
passando mal, sentindo dor de cabeça, tem gente desmaiando, e não sabe o que é. Gente, não atrelem isso com doença. Isso são energias que estão no nosso planeta, e também os desencarnes coletivos estão muito fortes. Isso precisa acontecer, só o Pai sabe responder, nós não sabemos. Mas cada um foi no momento que tinha que ir, até criança. E que as pessoas se preparem. Esse mês de maio, tá? Ele ainda vai ser um pouco pesado. Colocar agora o cenário aí que vocês estão acostumados a ouvir a gente falar aqui. Político vai ser um pouco pesado. Vai ter muita briga, muita confusão, mas quem puder, saia dessa bolha de briga e vá para a paz. Tá? Porque é disso que o mundo, na verdade, está precisando. Talvez eu tenha vindo aqui, sei lá, porque precisava alcançar mais pessoas. Ó, a Clélia falou que a gente está sendo boicotada pelo Facebook. A Clélia acompanha o nosso trabalho na outra página e ela sabe. Nós não temos muitos seguidores. Uma parte foram pessoas que vieram de questões de política, então elas não acompanham espiritualidade, não gostam de oração, não rezam. Esse trabalho que eu e o Gabriel fazemos tem o cunho profissional e tem o cunho de missão terrena, onde nós acreditamos muito na espiritualidade. A espiritualidade envolve a nossa fé, envolve Deus acima de tudo, absolutamente tudo. E que a gente acredita que não exista ninguém no mundo que chegue aos pés de Deus para poder vir aqui e falar, meu Deus, eu sou... Não tem. Muita coisa que está sendo dita em relação às vacinas, tem as questões aí religiosas, que eu também não vou entrar nesse mérito, tem a parte da ciência que fala coisas importantes que precisa cuidar. A espiritualidade fala antes de tudo, pode procurar no YouTube que vocês vão ver muitos canais aí de espiritualidade falando em questão da vacina. Que não adianta vacinar seu corpo se sua alma continua suja, se você continua sendo uma pessoa ruim. A vacina para o vírus não vai resolver, tá? Nessa questão eu digo, que no seguinte, de que se você tá vibrando positivo, você tem, né, uma imunidade maior, né? O seu corpo trabalha de forma mais, digamos, fluídica, né? Você está com a sua energia equilibrada, você está com seus pontos energéticos equilibrados, né? Então, se você vibra muito no medo, na ansiedade, né? Se você é uma pessoa ruim, né? Que, sei lá, sente inveja, né? Briga com as pessoas, negativo, né? Você está sempre trabalhando negativo, não se ama, não se gosta, né? Então, isso também interfere no seu organismo, né? Interfere de forma negativa. Então, às vezes, mesmo você se vacinando, né, você ainda tem chance de, né, ou mesmo que você pegue o vírus, né, porque existe uma frequência vibracional no vírus também, né. Então, se você está vibrando, né, claro que tem pessoas que não vão acreditar, né, vão achar que eu estou falando besteira, né? Mas existe sim, né, tudo, a gente é energia, todos nós, né, quem já foi pro colégio, né, fez aula de física, né. O que a gente é energia, né? Somos energia, né? Tudo é energia, tudo é vibração, né? A matéria está vibrando, né? Uma determinada frequência. Então, né, isso faz sentido, né? Então, o importante é a gente sempre se manter, né, em boas vibrações, né? Bons pensamentos, fazer orações, né? A oração ajuda muito, né? Tem uma pesquisa, acho que eu, né, publiquei, não sei se eu publiquei aqui na página ou na outra, sobre o Masaru Emoto, né? E se vocês procurar no Google, digita ali Masaru Emoto, ele fez uma pesquisa sobre... Ele era um cientista que estudou as moléculas da água, né? Então ele fez a relação do poder do pensamento, do nosso pensamento, né, do nosso sentimento, né, com a água, né, e ele descobriu que o que a gente pensa e o que a gente sente, ele fica impresso na água, né, ele fez até uma experiência com arroz, né,
Eu até mostrei para Michele, né? Ele pegou arroz normal com água e todo dia de manhã ele imprimia um sentimento num potinho com arroz, né? Todos era arroz cozido na água e deixado lá com o tempo, né? Então, naquele que ele depositava ódio, né? Todo dia ele botava eu te odeio, né? Eu não gosto de mim, né? Você é um idiota. O arroz ficou todo preto, ele ficou todo mofado e preto. E naquele potinho com arroz em que ele depositava um sentimento de compaixão, de amor, né? O arroz ele fermentou com um odor agradável, né? Ficou todo branquinho, fermentado. Então, assim, é uma prova, né, de que o pensamento ele realmente influencia no nosso dia a dia, né? Então, você vibrar. Então, se você levar em consideração que o ser humano é 70% água, né, que o nosso organismo é composto por água e que o pensamento influencia as moléculas que estão na água, né? Então isso tudo mostra, né, prova, né, que você vibrar no positivo, sim, você, né, vai ter mais saúde. Você vibrar sempre no negativo, né, vai te trazer problemas de saúde, doenças, depressão. Né? Então o objetivo da nossa live aqui realmente é passar isso para vocês, né? É mais a parte do desencarne, mas também a parte das pessoas pararem, né, de vibrar um pouco no negativo, né? Que com essa questão do coronavírus tem muitas pessoas que estão em pânico ainda, né? Pessoas que estão assustadas, né? Então imagina assim todo mundo, né? Todas as pessoas de todas as residências, de todas as cidades, né? Eu digo do mundo todo, né, todo coletivamente vibrando nesse sentimento, né, de medo, de pânico, né? Então isso torna as coisas, né, mais pesadas, né? Para quem que nem eu e o Michel, a gente é sensitivo e a gente acaba sentindo muito isso, né? Verdade. Pode continuar. Foi por isso que eu falei pro Gabi, Gabi, acho que a gente precisa. Nós acabamos de sair de uma live na outra página. Falei pra ele, eu acho que a gente precisa fazer uma live lá na Notícias Brasil e Mundo, porque a vibração de lá é muito baixa. Eu também ajudo, colaboro, porque durante o dia eu vou publicando as coisas que eu vou pegando, né, que o pessoal fica bravo comigo, mas é verdade, é o que está acontecendo aí, né, a questão de CPI, essas outras coisas. E eu falei para ele, eu acho que a mensagem aí sobre a questão do vírus e das pessoas que estão partindo precisa ser dita para que pelo menos ajude uma pessoa que seja. Que é a mesma coisa que eu falo lá na outra página. Se eu conseguir ajudar uma pessoa, eu e o Gabriel já saímos daqui felizes. Porque assim, a gente vê que tem muita gente sofrendo. Muita gente. Até para quem está no leito, sofre de lá o familiar em casa. E ao invés dos dois se juntarem, um vai emanando luz para o outro, não, fica, parece que é como se fosse o encaixe da tomada que não dá certo, não encaixa, porque cada um fica numa vibração, e os hospitais cheios, lotados, e o que eu sinto assim, eu falo por, o que eu senti muito em relação a isso. Espera aí que eu já vejo a mensagem aqui do Ronaldo. O que eu sinto muito, principalmente passando em porta de hospital, se é hospital de campanha, você vê espíritos perdidos, tá? Eu vou dar um relato aqui, eu não deveria falar, não vou falar nomes, nada disso, mas foi uma pessoa próxima, onde estava sofrendo um ataque de um obsessor, e aparentemente era um espírito que era uma pessoa jovem, e que simplesmente ali grudou em pessoas idosas, tanto que a pessoa falava que tinha sintomas de Covid e não tinha, dores no peito, tosse, mas não era a pessoa, era o quê? Era o obsessor em cima daquela pessoa, não deixando dormir. E assim, a espiritualidade trabalha de uma forma muito bonita, tá, gente? Então assim, que as pessoas entendam que muitas pessoas... Ele tinha demência também, né? Tava esquecendo, sim, a gente fez um trabalho, né? Sim, vai no médico e os médicos não sabem o que fazer. A gente não pode descartar a medicina terrena, né, Gabi? Não, isso não pode. A gente não é contra a medicina terrena, ela faz parte, né?
Sim. Né? Mas tem casos, às vezes, que você vai na medicina e não resolve, né? Porque às vezes é uma questão espiritual. Então, no caso desse rapaz, a gente fez um trabalho de limpeza, né? Eu, né, sou mestre reikiano, eu fiz um trabalho de reiki com ele também, né? E no dia que a gente fez o trabalho com ele, ele já dormiu bem, né? E a gente até perguntou lá para a esposa dele, né? E né, no primeiro dia ele já acabou dormindo bem, né? Depois ele fez os exames lá, né? Tanto que achava que ele estava com Alzheimer, né? Pela questão do esquecimento, mas não, no fim o exame acabou até, né, dando como se não fosse nada. Então, nesse caso, né, em específico, era alguma coisa de ataque espiritual, né? Tem pessoas que não acreditam, né? Então você leva na medicina, vai lá, faz exame, nunca não é. É sempre uma causa. Deixa eu ver aqui, Gabi. Tem uma mensagem aqui do Ronaldo. Fui informado que quem está desencarnando pelo Covid, que é uma partida coletiva, estão sendo acolhidas de pronto, ou seja, estão indo logo para o mundo espiritual. Você concorda com isso? Não. Não, porque o desencarne é uma aceitação da pessoa. É assim, a questão aí de desencarne coletivo, ele entra no mérito do quê? Aquele grupo de pessoas precisava naquele momento seguir o caminho deles, tá? A acolhida coletiva pode acontecer? Pode. Vamos imaginar uma situação de guerra, que é o que a gente está vivendo, desde a guerra. Numa situação de guerra, o que acontece? O espírito ele tem ainda o livre-arbítrio. Então pode acontecer, mesmo no desencarne coletivo, algum espírito optar por não seguir no caminho da luz, não seguir no acolhimento. A ideia seria, é coletivo, todos vão, mas o espírito tem opção de escolha, tá? Então, assim, infelizmente, muitos que não têm conhecimento da espiritualidade, independente de religião, tá, gente? Espiritualidade não é uma determinada religião, espiritualidade é coletiva, é geral, é espiritual. Se a pessoa não tem um conhecimento de espiritualidade, não acredita em absolutamente nada, aí você vai falar, mas a pessoa pode ser acolhida? Pode, porque pode ser uma pessoa que seja uma pessoa boa, tá? Mas se não tiver conhecimento algum e não aceitar ajuda alguma, todos são acolhidos, tá? Todos. Eu imagino que a única situação aí que não, pelos livros, pelos estudos, por tudo aí que a gente conhece no mundo espiritual, os únicos que não seguem diretamente aí para acolhimento é quem comete suicídio, tá? Quem comete suicídio, indiferente se é pandemia ou não ser pandemia, quem comete suicídio, o procedimento aí, o acolhimento é feito de outra forma. Por quê? Porque você acabou quebrando a questão aí do tempo para desencarnar, para seguir o seu caminho. Na questão de partida coletiva, sim, todos são acolhidos de pronto? Sim, mas o aceitar o acolhimento é individual, tá, Ronaldo? Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas o acolhimento, sim, ele é feito de forma coletiva, mas a aceitação ela é individual, porque pode acontecer da pessoa não querer. E é o que está acontecendo, porque tem muitos jovens de corpinho, que nem nós aqui, está aparecendo, não é espírito, jovens de corpo, que não estão aceitando a partida por Covid, tá? Então aí o que acontece? Essas pessoas, elas ficam perdidas e de certa forma presas aqui, principalmente quem é muito... Morrem e não se dão conta também que morreram. Tem alguns tem relatos, Gabi, até eu vi algumas pessoas falando, e a gente não vê ainda em livros porque a coisa está muito recente, de questões de pessoas que estão presas no velório. E pessoas, espíritos, né, que estão presos ali. E aí a família, o próprio espírito é materialista. Eu quero meu carro, minha casa. Como assim?
Como? Vírus? Não quero. Porque a maioria que vai para o hospital interna já está sabendo do vírus e começa a processar essa questão do vírus também, viu, Gabi? Tem muito disso também, da vibração de que tá se internando. Porque a pessoa já se interna com a vibração e com a coisa de morte. Também tem isso, tá, gente? E aí o que acontece? Você opta, você como espírito, eu não quero ajuda, eu quero ficar aqui. Minha mulher, meu filho, meu marido, eu quero minha família. Você fica, não é preso, mas você vai se apegar a qualquer ponto de luz que você encontrar aqui, tá? O resgate sim tem para todo mundo, mas cada um vai escolher. E assim, muitos estão até o que está acontecendo aí também do processo inverso, tá? Terminando o Ronaldo, eu já vou ali para a Carol, que ela fez uma pergunta aqui. O que acontece, Ronaldo? Muito está acontecendo o processo inverso. Pessoas que não acreditavam em nada e quando receberam o acolhimento, às vezes até foram acolhidos por pessoas que já perderam, já partiram. Eles aceitam ir. Tá? Eu tenho situações próximas, aí não vou detalhar porque eu não abri isso para ninguém, Gabriel sabe mais ou menos, mas assim, eu tenho questão familiar muito próxima, em que um dos que eu perdi aí por Covid foi acolhido por uma pessoa próxima. Tanto que a partida dele foi muito rápida, foi coisa de estar falando com a pessoa, daqui a pouco, bum, tchau, entendeu? Foi acolhido por uma pessoa próxima, tá? Era uma pessoa que tinha morrido já desencarnado há algum tempo, foi acolhido por uma pessoa próxima. E era uma pessoa que era uma pessoa boa aqui, família, tudo, super assim, né? Tinha a questão de religiosidade, mas talvez não era praticante tanto assim, mas como eu vi pessoas que não acreditavam absolutamente em nada, teve acolhimento também, tá? Então isso está acontecendo para ambos os lados, para gente que acredita, vivia na espiritualidade, às vezes na igreja evangélica, católico, espírita, umbandista, candomblé, né, budista, e na partida não aceitou, porque ainda tinha um lado material aflorado. Então isso também aconteceu de outra forma, mas vai muito da nossa aceitação. Tanto que alguns casos aí entra a questão do qual o resgate que você tem nesse plano, aí entra a questão de quem está entubado e voltou, tá? Aí já é um outro tema mais complexo, aí vai tempo, tá? Porque tem a outra questão de quem, aí muita gente fala, gente, por que a medicina não consegue explicar pessoas que entraram no mesmo quadro clínico? Um foi entubado, o outro não. Um foi entubado e voltou, a maioria é entubada e morre. Por quê? Alguém sabe explicar na medicina? Porque uns pioraram, porque outros não sei o quê. Foram entrar no mérito médico, terreno, vai abrir um leque de questões, porque aí vai ter bactéria, vai ter um procedimento aqui, outro procedimento ali. A medicina está tentando. E tem um lado mais espiritual e de conclusão de missão terrena do que a doença em si, tá? A gente sabe, eu ainda acredito sim no Xing Ling, de culpa, mas tinha um propósito também de ser deles, e a coisa vira-se ao contrário também, porque quem é culpado vai pagar pelo que fez, tá? Isso também tem questão espiritual trabalhando em cima disso e de todas as outras questões. E apesar do que a gente acha do Brasil, eu também fico muito chateada do que está acontecendo politicamente com o Brasil, mas nós ainda teremos muita coisa aí que eu levo muito para o lado positivo. Dessa questão da China, eu vejo que, é a minha opinião, né? Não que foi eles que fizeram o vírus, né? Mas que o vírus aconteceu lá na China porque eles tinham que aprender uma certa lição, né? Pelos atos que eles vieram cometendo ao longo dos anos, né? Você vê que muitas das doenças se originam, né, lá da China. H1N1, influenza, né? Todas elas vieram de lá, né? Teve o ponto de origem, né? Então eu não acredito nessa hipótese de que eles inventaram, criaram isso no laboratório e soltaram, né? Mas
pode dizer que talvez a doença aconteceu lá e por uma certa questão política eles só deixaram, né, talvez vazar, né? Mas não que ela tenha sido, né, criada, né, no propósito de você destruir o mundo todo, né? Mas é mais a questão de aprendizado, né, dentro da espiritualidade. Tem até uma constelação que fala sobre, né, essa questão do vírus, né? Tem a constelação, eu não sei se alguém conhece constelação familiar, né, ou sabe o que é uma constelação familiar, mas o Covid foi constelado, né? Então ele é, né, tem essa questão espiritual dele, e cada um de nós, a gente tem uma passagem em relação a isso. Todas as pessoas que pegaram, né, o vírus, né, às vezes tem um acerto para fazer talvez uma provação para si mesmo, né? Então tem aqueles que ficam e aqueles que acabam indo. Então as pessoas têm que entender que é também uma questão espiritual, né? Não é só um vírus mais ali material e ficar vibrando naquele medo, né? Porque se você, né, há um propósito, né? Há um propósito por trás desse vírus, né? Mas ele tem essa relação espiritual. E é individual, isso, individual de cada um. Por que um tem sintoma, outro não tem? Um vai para o hospital, outro não. Uns tem sintoma de gripe, outros já chega com a falta de ar. É um propósito de cada um. Eu vou responder a pergunta, Carol. Tem outras perguntas na sequência aqui, tá, Gabi? Desculpa te cortar. Tá. Não pode falar. Gente, só para as pessoas entenderem, que senão o povo vai falar que eu fico cortando o Gabriel quando deixo de falar. É que essa questão da mensagem veio para mim. Para que eu falasse, eu falei pro Gabriel, Gabi, você quer entrar na live junto? Mas assim, nós sempre conversamos antes para falar o teor do assunto que a gente vai falar da live, porque depois fica só eu falando, as pessoas acham que eu não deixo o Gabriel falar. Não é, gente, a gente sempre combina antes. Quem tem mais conhecimento de causa acaba falando mais. E a mensagem foi passada para mim. Isso veio para que eu falasse, e eu falei pro Gabi, você quer participar da live? Então eu entro sozinha. Ele, não, eu quero. Eu opino, eu falo. E assim, respondendo essa pergunta da Carol, da questão de acolhimento. É assim, Carol, na espiritualidade, existem um filme que é muito bom para quem gosta e quer aprender, assiste O Nosso Lar. Ele está disponível no YouTube gratuito, acho que tem outras plataformas de streaming aí também que dá para vocês assistirem gratuito. Ele mostra exatamente o que é o acolhimento no plano espiritual. Respondendo sua pergunta, acolhido por quem? São espíritos de luz que atuam em hospitais espirituais exatamente para resgate e acolhimento de pessoas que morrem no nosso plano. Não sei se ficou difícil a resposta, mas aí ela colocou embaixo aqui, ó, depois ela perguntou: mentores, eu maior, eu superior, são espíritos de luz. Pode acontecer, como eu falei, que já teve uma situação próxima minha que aconteceu de um resgate ser feito por um ente querido. Aí essa questão do ente querido volta lá, né? Eu sei que tem gente que vai ficar bravo comigo, mas a maioria deve ter assistido aquela novela A Viagem. Quando primeiro acho que morre o Antônio Fagundes. Meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Nossa, a novela é muito antiga. Isso vai entregar a idade, Gabi. Primeiro morre Antônio Fagundes, aí depois morre a Cristiane Torlone. Ele resgata ela. E aí quando ela chega no plano espiritual, ela encontra a mãe. Tá? Então, mas aí depende do grau de evolução lá do ente querido e se ele tem autorização para poder fazer o resgate da pessoa que está aqui. Então, tem muitos casos que são nossos avós, o nosso próprio mentor, às vezes, pode ser um ente querido nosso, que já partiu há algum tempo e não tem tempo. Partiu tem 10 anos. Mas é pouco, a espiritualidade não tem tempo. Mas pode ser um resgate feito por um parente nosso, sim. Tá? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Acho que tem mais aqui, Gabi. O Ronaldo, você acha possível haver psicografia através do celular? Se possível, me responde. Ronaldo, é assim, celular. Como que foi feito isso por celular? A pessoa simplesmente recebe a vibração e te manda a mensagem por celular, escrito por celular? Não, eu acredito assim, a psicografia.
Isso é outra coisa que eu e o Gabriel já fizemos uma live lá na outra página nossa. Quem quiser, a gente coloca o link aqui, Gabi. Eu vou colocar o link para vocês entrarem lá, porque eu sei que o povo tem daqui que cuidar tem gente que com não vai gostar. tem pessoas que são mesmo charlatãs que, né, e usam isso para enganar, então, né, quem tem, né, que a gente já está dentro da espiritualidade faz anos, né, eu pelo menos já desde a minha adolescência, né, hoje eu estou com 36, né, eu comecei esse caminhar lá com meus 15, 14 anos de idade, né, então você está muito tempo, né, trabalhando com a espiritualidade, você já consegue reconhecer, né, quando a pessoa está fazendo uma coisa que é séria do que uma pessoa que está ali fingindo, né. Então, nesse momento agora de pandemia, tem muita gente fazendo isso, né? Infelizmente tem muita pilantragem, né? De pessoas ali que estão tentando enganar, você perde um ente, ainda mais agora que está morrendo muita gente por causa do Covid, né? Então sempre vai aparecer alguém. E muita gente já questionou como conseguir uma mensagem, qual que é a senha? Gente, não tem senha, tá? O Chico Xavier falava muito disso. O telefone, ele toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então não adianta você ir no lugar, olha, eu tenho uma mensagem assim, já aconteceu, por exemplo, tá? Eu também tiro cartas. Apesar das pessoas, muita gente não gosta, ai que absurdo, não sei o que, não, gente, eu trabalho tudo em cima da espiritualidade, da fé, do que eu coloco como que é o bem. Tá? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E assim, já aconteceu de puxar, por exemplo, informações de uma pessoa desencarnada. Não era psicografia. Porque na psicografia você vai ter detalhes que o próprio espírito vai ter autorização para falar, agora é o momento de eu psicografar para a pessoa. Então nós vamos dar um jeito de levar essa pessoa até tal lugar, que é um lugar sério, que faz psicografia, que são médiuns trabalhados, pessoas responsáveis e que estão ali para isso. Aí nós vamos nos conectar com aquele lugar e eu vou dar um jeito. A espiritualidade, gente, ela é maravilhosa, ela trabalha de uma forma tão perfeita que se acho que até eu falar para vocês como que eu e o Gabriel nos encontramos foi pela política, ninguém acredita, tá? Então, assim, resumindo, essa questão de psicografia online, ela é perigosa, como o Gabriel falou, os charlatões estão aí, gente, tem gente cobrando, psicografia não se cobra, tá? Leitura de cartas é uma coisa. Você vai ler cartas para puxar energia, ver ali qual que é o sentimento da situação, mas psicografia, onde a pessoa, você tem um apelido ali, sei lá, Michele, a pessoa te chama de, sei lá, não sei, de M. É um apelido íntimo. A psicografia, essa psicografia, isso, a pessoa tem que estar no local adequado, tá? Exatamente como também tem a leitura de cartas. A leitura de cartas, gente, dá pra fazer. Eu vou abrir carta aqui dentro do meu carro. Pera aí, gente, vou fazer uma live aqui agora, tirando cartas pra você dentro do meu carro, dirigindo. Não. Tanto que eu já briguei tanto em casa, o Gabriel sabe. Porque, gente, eu sou uma pessoa normal, casa normal, não tem nada de escritório, aquela coisa linda, como todo mundo faz, aquele cenário bonito. Não, gente, eu sou uma pessoa normal. Então, às vezes é grito, é cachorro. Isso... Você foge totalmente do foco, porque eu sou muito, muito, muito ligada a essa parte espiritual. Tanto que até a questão dessa parte política, vocês não têm noção de como eu e o Gabriel ficamos. Por isso que nós mudamos tudo e a gente já não fala tanto. Para quem está entrando agora, não sabe. A Clélia é da galera das antigas. A Clélia sabe como nós fazíamos lá atrás. Né? A Clélia está aqui. Clélia, pode falar. A gente falava atrás, vocês não têm noção, a gente já travou brigas ferrenhas aqui por causa de política. Porque nós acreditávamos demais no que estava acontecendo no Brasil e na mudança, e vai mudar, meu Deus, graças a Deus, de chorar aqui. E quando vem a espiritualidade e fala, calma, tá? Enfim, voltando ao assunto.
Psicografia online é complicadíssimo, tá, Ronaldo? Eu vou ver aqui que o Ronaldo colocou mais coisa aqui. Pera aí, Ronaldo, pode ir colocando que eu vou lendo aos poucos, tá? Então, respondendo a pergunta, não acho que pelo celular é uma fonte confiável, tá? A Clara colocou uma situação aqui. Deixa eu só terminar o do Ronaldo aqui. Ele falou escrito pelo celular. Foi escrito pelo celular a psicografia, Gabi. Meu celular estava com problema no teclado e de repente meu celular começou a digitar sozinho com palavras desconectas e ao mesmo tempo escrevendo formas de tratamento que só nós usamos. Ah, tá. Então, peraí. Calma aí. Vou voltar aqui. Então, o dele foi diferente. Não, eu tô achando, Ronaldo, que alguém fez a psicografia e te mandou por celular. Isso aí é completamente inviável. No seu caso, a questão aí de formas de tratamento. Tá vendo? Ó, eu não tinha lido sua mensagem agora que eu vi. A questão de formas de tratamento é uma forma do espírito tentar se conectar com você. Tá? Isso pode estar acontecendo. Não seria psicografia. Só é o próprio espírito fazendo contato com você. Psicografia, ele passa por um intermediário. Ele vai através de um médium. Mas precisa de um médium para poder fazer psicografia, entende? Né? Não tem como entrar direto pra pessoa. No caso dele aqui, Gabi, eu não sei se... porque ele está falando, ele colocou o seguinte, o celular estava com problema no teclado e começou a escrever as coisas, escrevendo formas de tratamento que só nós usamos. É algo muito particular, Gabi. Tem como ter interferência? Tem. Interferência no sentido de, pode ser a conexão aí direto. O ideal seria o quê, Ronaldo? Se você tem a possibilidade, assim que retomar as atividades, tem muito lugar que não está tendo, né, atendimento. Procura uma casa espírita séria, porque isso pode ser um sinal de que alguém está tentando conectar com você, tá vendo? Eles dão um jeito de tentar fazer você em algum lugar. Talvez até essa live você entrou por acaso, esperando que a gente fosse falar alguma coisa de política, e às vezes era exatamente uma forma de chegar essa informação para que você procure um lugar, porque tem alguém querendo falar com você. Tá? Mas não vibre na questão de eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma psicografia, não. Vá trabalhando a questão de que se existe uma mensagem para chegar até você, que toda a espiritualidade trabalhe na luz para que ela chegue da forma mais verídica, com a veracidade possível da pessoa que está tentando comunicar com você. Tá? Porque senão pode acontecer, às vezes fez uma comunicação por celular, mas aí o que acontece? Às vezes isso é cortado, porque você vai ficar vibrando, chamando a pessoa o tempo todo, fala comigo, fala comigo. Tem gente que consegue mensagem por sonho. Isso acontece, Gabi. Tem gente que vem em sonho. Não, isso sim, no meu caso é você. Então, o Gabi é uma pessoa que sonha muito. Eu não lembro de nada. Se eu falar a última vez que eu lembrei de sonho, né, Gabi? O Gabi fala, sonhei com menino. Projeção astral e sonho lúcido, né? Eu tinha muita projeção astral involuntária quando era mais novo, né? Então, foi um dos motivos que me fez entrar na espiritualidade, né? Essa questão da projeção astral. Desenvolver isso, né? Então, quando eu era mais novo, tinha essas... Eu nem vou falar muito aqui, senão o povo vai achar que sou louco. É que é complicado falar desse assunto. Né? É complicado porque a gente está num âmbito diferente, mas eu vou só resumir, né? Eu tinha essa questão da projeção involuntária, né? Tanto que até minha família me levou para neurologista, médico, então nunca acharam uma... Eles botavam com uma apneia do sono, né? Que é quando você acorda e você tá todo travado, assim, você não consegue mexer o braço, né? Muitas vezes, né, eu tinha a sensação que tava balançando, assim, aí quando eu acordava, assim, eu era como uma pedra, sabe? Você tenta abrir a boca e você não consegue, você consegue só mexer o olho, mas o teu corpo tá todo petrificado, assim, e aquilo ali me dava muito. Aí com o tempo, né, eu fui entrando em fóruns, eu fui em centros espíritas e fui ver que isso ali era, né, tinha a questão da projeção astral, né, o meu corpo estava se projetando, né, talvez de forma involuntária, então fui trabalhando com isso ao longo dos anos, né. Então muito das comunicações e mensagens que eu recebo, né, geralmente são em sonhos lúcidos, né, ou mesmo durante a projeção, durante alguma projeção. Não, mas eu vou ficar por aqui, senão eles vão achar que eu sou doido, né? Que eu tenho.
Não, é um Porque assunto é interessante. verdade, sabe? Tem pessoa que acha que o cara é meio doido, fala de espírito, né? Fala que tá saindo do corpo, né? O cara pensar que tipo de droga que o cara tá usando, né? Falar essa aí que você comprou da boa, né? Daqui a pouco eles vão me mandar aqui no meu PV, né? Não, mas diz o nome da erva aí que tu tá pegando. Né? A Clélia colocou aqui, Gabi, oh meu Deus, é sério, gente, eu não sei. Eu sei que tinha que ser feito nessa página aqui, porque na outra todo mundo acredita. Então tá mais fácil. Não, vamos pro lado mais difícil. A Clara colocou da avó dela que desencarnou há 14 anos com 102 anos. Mas ela ainda não aceitou o desencarne. Está apegada aos bens materiais. Até hoje não conseguiram resolver a questão do inventário. É assim, Clélia, o caso dela é muito. Ela falou que médios, né, já tentaram e não conseguiram o desapego. A aceitação tem que vir por parte dela. Mas dá para, por exemplo, vocês aqui, família, trabalhar e sempre ali, ó, emana luz. Que uma hora, e pedir, tem como fazer, por exemplo, a aproximação do mentor dela, para que o mentor dela consiga aliviar o coraçãozinho dela para ela seguir na luz, entendeu? Que é o trabalho que eu e o Gabriel fizemos com essa pessoa que estava com perturbação de espírito aí de coisa de Covid, viu? Então, eu falei o nome do vírus. Sei lá se vai cair também. Se cair, depois não volta. Não tem problema, pode falar Covid. A gente às vezes da live cair, né? Da live cair. Mas, enfim... Mas eu acho que não tem muito a ver falar essa questão. É só se falar de política dele, que derruba, mas não falar de política não pode. Aff, Maria. Mas, enfim... A questão dela é muito pede exatamente para a questão aí de emanar luz para ela e fazer a aproximação do mentor dela, do anjo da guarda dela, para que ele consiga trabalhar e levar ela para isso. Para vocês verem, 14 anos, para nós, mas talvez lá para ela tá lá, parece que passou 2 dias. Eu acho que é porque lá não tem tempo, talvez tenha a questão de repouso, mas não é como aqui. É diferente daqui, né? Se a gente for parar para ver o mundo espiritual, como eu estou falando, dica, assistam o filme Nosso Lar. Aquele filme é exatamente o retrato aí de como é o resgate, como tudo é feito, para onde você vai, se você aceita, se você não aceita, o que acontece. Tem pessoas que passam no umbral primeiro. O que é umbral? Umbral é um lugar de baixa elevação, onde você vai encontrar principalmente os suicidas. Então e as pessoas têm muito medo de morrer. Nossa, depois do vírus aí do Covid, que eu vi que as pessoas têm muito... Gente, é um medão de morrer. Mas aí por quê? Vai acabar tudo. Não acaba tudo. Calma, você só muda o corpinho e vai para outro lugar. Muda de casa, muda de residência. Você sai de uma cidade e vai para outra. É simples assim? Não é simples assim. Mas se você aceita, é mais do que maravilhoso. Teve uma psicografia até, eu vou colocar aqui a mensagem da Cléia, eu já falo com ela. Teve uma psicografia que foi feita de uma moça que ela estava exatamente agradecendo a oportunidade de poder ir diante da situação do vírus. Aí você vai falar, era louca? Não era. Sabe por quê? A missão dela aqui, até então, ela tinha feito uma escolha e a questão dela passaria por um câncer do sistema urinário, onde ela sofreria muito. E com a questão do Covid, ela teve a oportunidade de receber, ter a missão cumprida e fechada aqui nesse plano. Por conta de um puxão de ar que não deu certo, ela apagou e já estava lá. Então, assim, é assustador para quem está aqui, Muitas pessoas morreram sem respirador, com falta de ar, sim. Mas eu acho que principalmente essas que foram mais no sofrimento, as que mais receberam acolhida. A galera da intubação aí, viu, Gabi? Eu acho que muitos deles os que... Por quê? O desligamento ali do corpo físico, já no processo da intubação, pelo amor de Deus, gente, não é todo mundo que é entubado morre, não, tá? Às vezes tem gente que tá com um ente querido lá, agora tá entubado, eu falo, já estão matando. Não é isso.
Existe um processo ali de desligamento. Só que tem casos em que a pessoa não está na hora de desligar. E ela volta da intubação, tá? Eu tive parentes que foram na intubação e teve um que voltou. Por quê? Ele ainda tem coisas para viver aqui. Quais? Só ele lá de cima sabe. Mas aí o que acontece? Você tem que voltar como outra pessoa. Isso aí é um ensinamento também. A gente tem visto aí uma leva de políticos, tá? Vou entrar no âmbito político. Políticos, pode perceber, a maioria deles tem câncer. Por que será? O câncer é uma forma de resgate. Você tem a possibilidade de se curar ou você entrar em metástase. Qual que é a transição aí? Quando você descobre, o político, tá? Você não, a pessoa, o político descobre um câncer, ele vai tratar. A grande maioria, por ter grana, eles vão nos melhores hospitais. Eles se tratam e se curam. Qual que é o ensinamento dado para um político? A ganância. Quando ele permanece na ganância, vem a metástase. Quando vem a metástase, é dada a oportunidade de continuar tratando, porque eles continuam tendo dinheiro. Mas aí vai a decisão de cada um. Por isso que eu falo, gente, espiritualidade, crença, aprendizado, ele é individual e intransferível, igual cartão. Igual senha de cartão. Vem lá a mensagenzinha, pessoal intransferível. É exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque onde entra a ganância, a questão material, eu quero, eu posso, o ego, o ego inflado, aquela coisa toda, vem a metástase e vai ensinar de novo. Você tem que frear. Você vai frear isso? Não. Aí entra no sofrimento, tá? Mas às vezes entra no sofrimento no corpo físico. Corpo físico, ela, um político aí, tá vivo aqui. Tá, gente? Então tem pessoas passando por isso, inclusive agora. Tá? O resgate era de sair da bolha. Tanto que a profissão, ó, entre aspas aqui, ó, profissão político, ela é muito individual e cada um tem uma missão. A grande maioria que não cumpre a missão, pode ver, gente, é sério, muita gente não vai gostar do que eu vou falar. Muitos deles têm câncer. Muitos. Eu não me lembro, pode me corrigir quem for assistir, eu não me lembro de nenhum político que tenha morrido de infarto fulminante. Sabe o que é o infarto fulminante? É o desligamento rápido. Pum, partiu. Fui. Por quê? Você não dá tempo de sentir nada. Você simplesmente vai, é resgatado e pronto. Infarto fulminante, pode ver. Todas as pessoas que morreram de infarto fulminante, bum. Um belo dia, pum, bateu, dor, tchau, morreu. Eu não me lembro de nenhum político que tenha morrido de infarto fulminante, tá? Deixa eu ler as mensagens de vocês aqui. A Clélia, a hora que eu falei do negócio que ela acompanha a gente há muito tempo, e do negócio da psicografia, que ela colocou, muitos picaretas, confio na Michelle e no Gabriel. E ela é médium também. Deixa eu puxar aqui, deixa eu ver, o que tem mais de mensagem aqui, gente? Ronaldo colocou que ele é médium também, e ele tem premonições, desde criança. A Salma Maria Costa, eu sonho muito com meu marido, ele um dia depois veio se despedir de mim, veio muito lindo e me deu um beijo de despedida. Olha que bonito, tá vendo? Ele fez o contato, né? Olha que legal, tem gente que é em sonho. Sabe que muito vem em sonhos? Quem quiser depois confirma e coloca aí. Os avós, para não assustar os netos, sabia? Mas não, perdão, nem engasguei, mas não quando a gente é pequeno. Quando a gente é grande. No meu caso, não. No meu caso, não é premonição. No meu caso, é sensibilidade mesmo. Eu sinto, que eu acho que é pior do que quem vê, clarividência, ou quem escuta. Porque o sentir, isso abala seu corpo físico inteirinho. Entendeu? Bom,
O Ronaldo está perguntando, você acha que o uso do medicamento A ou B faz a diferença de ficar ou partir? É assim, eu acho que a gente nunca deve desacreditar que algo possa nos salvar. Será que esse recado dá para entender? Eu Por quê? Porque hoje a briga é pelo medicamento A, B, C. Nós já falamos aqui qual é o nosso posicionamento. E eu vejo que tem muita gente se negando, não quer, porque não está na bula, aí vem a hipocrisia. E eu acredito o seguinte: o primeiro ponto é, a espiritualidade coloca à nossa disposição, aqui no plano terreno, a medicina para cuidar. O juramento de Hipócrates dos médicos Hipócrates. Não é à toa. E cada um que se formou também não foi à toa. Tá? Eles não vieram à toa. Mas o que cada um preza e coloca para trabalhar, diante do juramento que fizeram. Então a questão aí do medicamento fazer diferença de ficar ou partir. Eu acho que não é que faça diferença. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma situação. Eu vou pegar pesado aqui, tá, gente? Não se assusta, não. A Cléria falou que é dos hipócritas. Eu vou pesado aqui. Vamos imaginar uma situação de uma pessoa que se envolva muito no mundo político. Vou falar o português e os nomes, tá? E a pessoa não goste do Bolsonaro, porque ele abriu a boca e falou da cloroquina. Aí, essa pessoa, por questões políticas, que eu acho isso ridículo, porque não apoia o governo atual, o governo anterior, o governo que vai vir, que não interessa quem seja, só porque ele falou do nome da cloroquina. Não vou tomar porque foi aquele cara que falou. Às vezes, essa pessoa não quis tomar, hoje pode ser uma pessoa que está entubada. Aí, o que entra? Entra a questão da espiritualidade atuar em cima do quê? O fulano merece voltar? Acabou a missão dele aqui? Então, a missão dele não acabou. Mas será que essa pessoa voltando vai mudar? Se mudar, você vai seguir aí no plano da espiritualidade. Você tem uma missão para cumprir. Qual que vai ser? Tu que trabalha com a espiritualidade, você vai saber. Né? Por exemplo, tu, não estou querendo dizer você, mas a pessoa vai ter que se virar. Dá seus pulos. Agora, se cumpriu a missão, mesmo diante da teimosia, do sofrimento, era tudo isso que essa pessoa tinha que passar. Chegou a hora de partir? Partiu cantar para subir. Tá? Como tem pessoas que tomaram e também partiram. Como tem pessoas que tomaram e se salvaram. É aí que eu quero que as pessoas entendam que a gente não tem mais os vídeos, né, Gabi? Não. A gente teve que deletar tudo. Tinha vídeo do ano passado em que, inclusive, acho que eu vou colocar no canal, Gabi. Tem um só que eu falava de mudar a chave do negativo. O vídeo é do dia 19 de março de 2020, que eu já falava sobre essa questão de que a gente sabe o que está acontecendo com a parte de governantes, de tudo. 19 de março. E que as pessoas tinham que aprender a parar de lidar com o pânico. Nesse vídeo, inclusive, eu falava para parar de assistir a televisão. 19 de março de 2020, mais de um ano atrás. Eu falava no vídeo. Tá lá no canal no YouTube. Quem quiser vai lá, Esclarecer da Humanidade Oficial. Procura lá para vocês verem. E falava sobre esse negócio de mudar a chave. Porque o pânico, o medo de morrer. E outra, o vírus ia ser um propósito para cada um. E foi mesmo.
Às vezes eu até falava as coisas, eu tinha medo de falar, porque eu falava, meu, e agora? E aos poucos eu fui trabalhando isso de soltar, mas não soltar do jeito, né, bom, do jeito Michele fala que tem que falar. Aos poucos, para as pessoas entenderem. Em casa mesmo, muitos aqui, família, entraram em pânico, entraram, meu Deus, e aí começaram a conviver mais aqui, porque eu tive uma situação aí com meu pai pós, né, a questão de infecção, teve a questão de vacina, e aí começaram a conviver mais, e eu fui trabalhando isso com as pessoas mais próximas e falando, gente, tem coisas que não terão explicações, porque são coisas espirituais, e aí quem acredita na espiritualidade, quem não acredita, vai sofrer as consequências do que a TV está colocando. Porque vai entrar no medo, vai entrar na fila, não tem atendimento para todo mundo, meu Deus, o remédio não dá certo, o outro dá, o outro não dá, mas o que dá custa 3.000 euros agora, e tem que tomar vacina, e todo mundo foi entrando, muita gente foi entrando nisso. E não é questão de defender Bolsonaro, João, Maria, não, é questão de estudar, gente, é questão de estudar, tá? O Bolsonaro fala, virou protocolo em algum país do mundo? Não. Mas tem médicos que estão defendendo e salvaram vidas fazendo isso. Não interessa o que. Porque a gente acompanha também pessoas que falam de política de um lado e de outro. Tá? Porque eu e o Gabriel saímos da bolha, a gente tem que acompanhar os dois lados para poder opinar. Tá? E entrando nesse meio aí, as pessoas entraram nessa vibe de doença, e eu tenho certeza que se não fosse, tá? Vou falar mesmo aqui, se não fosse o governo Bolsonaro, eles não tinham dado essa proporção toda, não. Tá? O negócio aí tem política sim, tem muita sujeira por trás. É difícil até para eu abrir cartas para falar do Brasil. Um dia eu falei pro Gabriel, a gente podia fazer uma live tirando cartas do Brasil, chegar na hora, ver alguma coisa lá de São Paulo, não faz, não. Consegui fazer uma meia boca lá na outra página, porque era mais tranquilo, mas vir aqui fazer diretão assim, eu tenho que dar uma preparada antes, tá? Porque assim, é coisa pesada, sai muita carta de nuvem, de coisa assim, mas teve algumas cartinhas ali muito do seguinte, os brasileiros se colocam muito no vitimismo e que somos todos coitadinhos e nós não somos não, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas finalizando ali a questão de diferença de medicamento, de partir ou não, tá na mão da espiritualidade, tá? Não tá na mão do medicamento não, tá? Tanto que tem gente que tomou, mesmo assim foi entubado, não adiantou, o vírus espalhou, como teve gente que não tomou nada e sobreviveu, teve gente que não tomou nada, teve gente que tomou a bendita da dipirona, sobreviveu, como teve gente que tomou a dipirona, piorou, teve gente que tomou a ivermectina, tá ótimo, teve gente que tomou a ivermectina, não ficou bem, então assim, é muito individual, tá, Ronaldo? É muito individual, a coisa tá, é lá de cima que tá vindo o ensinamento primeiro e depois a conclusão de que quem vai, quem fica, tá? A Salma colocou, ele veio, sobre o marido dela, ele veio, acho que é um dia, né? E disse pra mim que ele tá muito bem e eu era uma eterna criança e muito feliz. Olha que bonitinho, Salma, tá vendo? Aí, ó, ela recebe o contato direto dele. Por que, tá, Salma? Porque ele já é um espírito evoluído, tá? Então ele tem autorização para fazer a conexão aí com você. Quando não está evoluído, ou quando está o espírito ainda está preso na matéria, que é aqui, plano terreno, eles demoram um pouquinho mais, eles dão uma segurada lá, eles tentam fazer o resgate primeiro e te colocam em acolhida. O que é acolhida? É como se fosse meu Deus, como que é o nome do negócio quando você vai para o hospital? A triagem. Faz a triagem primeiro. Olha, a pessoa morreu disso, você vai ficar um período aqui se tratando, recebendo, sabe o famoso banho de luz de bebê, que nasce prematuro? Pois é, a gente recebe o banho de luz quando chega lá e não está muito bem no corpinho, né? Enfim, recebe banho de luz e recebe os tratamentos necessários. Se você fica preso na matéria aqui, eles vão tentando. Só que se a família, era essa mensagem que eu queria passar para vocês, se a família está aqui vibrando na perda, por que que você foi?
volta pra mim, eu não aguento mais ficar sem você. Aí entra a questão lá que a Clélia falou da avó, que não aceitou o desencarne. 14 anos no inventário. Gente, é muito. Eu não tenho conhecimento de causa, não, mas inventário levaria o quê? 1 ano, 2 anos, Gabi? Você sabe? Pra fazer um inventário? Depende dos bens da pessoa, acho também, né? Depende da partilha da família. Mas 14 anos é muito tempo. 14 anos é muito tempo. Às vezes tem algum problema com documentação. Né? Mas era coisa da avó. Se tem terreno, alguma coisa naquela época. Às vezes a pessoa não compra um terreno pelo papo, né? Que nem aconteceu na minha família, né? Meu avô lá comprou. Não tinha contrato do terreno, sabe? Então foi uma compra feita por palavra. Não tinha escritura. Não tinha escritura, né? Mas o que. Aí nessas coisas pra mim. Também complicam, né? Mas o que eu entendi da Clélia ali, sabe o que é? A avó não aceita, ela não solta o bem material, entendeu? E aí o que acontece? Você vai fazer documento, não dá certo. É igual quando a pessoa vai, carro, casa. Sabe quando você vai tentar vender um carro e o carro começa a dar um monte de problema, fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Aí você fala, às vezes, ou então você vai comprar o carro de alguém e às vezes a pessoa não sabe, mas é o carro de um desencarnado. Às vezes é o próprio desencarnado que não quer que o carro seja vendido. Começa a aparecer um monte de problema, aí documento, aí de repente, sei lá, aparece uns... Gente, é muita coisa que acontece. Olha, o mundo espiritual atuando aqui com a gente é um negócio de maluco. Tá? Eu sei que tem gente que vai chamar a gente de louco, mas é sério. O negócio é forte, mas a mensagem principal, pra vocês verem, era um negócio que era pra falar 30 minutos, vai dar meia-noite e nós estamos aqui, Gabi. Eu tô morrendo de fome, gente. Era pra falar pra vocês o seguinte, pra ajudar quem está desencarnando, porque tem muita gente perdida, tem muito espírito perdido, tá? Neste momento aí na porta de hospital, quem puder, passou na frente do hospital, faz uma oração e fala, vocês que estão aqui perdidos, segue na luz. Eles estão vindo resgatar vocês aqui. Aceita ajuda, aceita. Segue todo mundo na luz. Você que trabalha em hospital, você vai entrar todo dia na porta do hospital, sabe? Imagina aquela porta sempre com uma luz branca, com gente ali, ó, resgatando gente. Tem muita gente perdida. E você que vai no hospital porque precisa levar alguma pessoa para fazer exame, laboratório, lugares onde pessoas, ali, farmácia que está fazendo exame de Covid também, eles ficam ali, ó, grudando. Às vezes, eu acredito até, eu não tenho como provar, mas eu acredito, eu tô ficando até rouca, eu acredito até que tem pessoas que estão testando positivo sem estar, mas é só pela questão de estar emanando a doença, ou às vezes de espírito estar ali em cima da pessoa. Entende? É espírito que não aceita. Então eles ficam ali e às vezes a pessoa até testa positivo sem estar positivo. Podem ser estes os casos de pessoas assintomáticas, tá, gente? Isso não tem explicação. Quem não acredita na espiritualidade vai me chamar de louca. Ok, joinha pra você, mas pode acontecer. Tá? E a revolta maior também destes espíritos que estão perdidos, muitas vezes é porque eles sabem, porque estão ali vendo, às vezes, por conta de tudo que está acontecendo no Brasil, também de não estarem morrendo de Covid, tá? De repente foi de uma outra situação, de uma outra coisa que aconteceu no meio do percurso, que ninguém vai saber o que é, mas eles querem falar para alguém que não era aquilo. Sabe o sentimento de revolta, de tudo isso que está acontecendo e a gente não sabe para quem recorrer? Tem espírito que se prende nisso também. Aí eles querem ficar aqui para fazer justiça. Só que eles acabam virando, em alguns casos, espíritos vingativos. E aí eles vão se apegando a qualquer pessoa que tenha luz. Tanto que a gente até fala, quem é médio acende vela. Tem lá no canal e na outra página, consagra a vela antes de acender para alguém, ou para você, ou para pedir qualquer coisa da sua vida. Isso tem que ser de praxe. Antes de riscar o fósforo e acender o pavio da vela, pelo amor de Deus, consagra a vela.
Tá? Nós estamos no momento que eles estão buscando qualquer buraquinho de luz no fim do túnel para se apegar. Por isso que muita gente fala para nós acender vela dentro de casa. Não é isso. É que a vela tem que ter um propósito antes de ser acesa. Se não tem direcionamento para acender a vela, você está deixando uma porta aberta para qualquer um desses espíritos que são sofredores. Eles às vezes não têm culpa, tá? Não sinta raiva também não. Tanto que quando aconteceu essa situação que eu e o Gabi ajudamos, você precisa emanar o seguinte: aceita ajuda, segue no caminho, que o seu resgate está sendo feito para você ir para um lugar melhor, não para você ficar aqui presa numa situação que não é sua. Pensa você ficar preso num cantinho de um cômodo. Não é isso que a espiritualidade quer para você quando você partir. Segue o seu caminho. Tá, gente? Então, era esse o recado. Você que perdeu um ente querido na pandemia, nessa situação do vírus, não emana, não fica o tempo todo pedindo, volta, sofre, vive o luto. Vai durar um tempo? Vai. Mas depois, entre no saudosismo da saudade. É a velha questão lá. Eu gosto muito do padre Marcelo Rossi também. Ó, pra vocês verem, gente, eu não tenho religião. Falou de coisa boa, tô dentro. Padre Marcelo Rossi fala muito quando ele fazia a missa de finados aqui em São Paulo. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando. Ele já chegou a fazer missa no autódromo de Interlagos com 300.000 pessoas. E ele falava dia de finados. Como que é? Saudade sim, tristeza não. Então, tem saudade do seu ente? Sim, saudade sim. Mas não entra no muro de lamentações e nem de tristezas, tá? No caso seu aí, Clélia, o que vocês podem fazer? Trabalhar a energia dos documentos que estão parados. Por quê? A hora que você limpa tudo isso, a sua avó vai ter aceitação e receber ajuda, tá? E, enfim, acho que é só. A Clélia falou que era uma live ótima. Não sei se está no lugar certo, tá, Clélia? Porque a gente acabou entrando a gente entrou na outra página, mas tinha que ser aqui, tá? Talvez porque alguém daqui precisa de ajuda. Da Michele, né? Era uma mensagem da espiritualidade que a Michele queria passar para vocês, que foi dada a ela, né? Eu só entrei mesmo de, sei lá, penetra. Participação. Só pra, se tivesse que complementar alguma coisa, né? Falar algum tipo de... A Salma falou mais uma mensagem aqui, ó. Minha irmã que pediu pra mim minhas bodas de ouro bem bonito, e eu fiz um mês depois, ele adoeceu, faz 1 ano e 1 mês, tô muito bem. Ele, olha lá, tá vendo? Porque ela sabe que ele foi no momento certo, né? Tem as ligações isso aí também de vidas passadas, tem muita coisa. Isso, para complementar ali daquela questão do Covid, do remédio, acho que foi o Ronaldo tinha perguntado, né? Eu cuido da minha espiritualidade sempre, né? Eu tô sempre vibrando, né? Vibrando no positivo. Todas as pessoas à minha volta pegaram Covid. Onde eu trabalho, na minha empresa, todo mundo pegou. Eu sou o único daquela empresa onde eu trabalho que não pegou Covid. Todo mundo ficou doente, gripado, trabalhou do meu lado, atendi clientes, fui em casa de gente tossindo. Né? Pode dizer que eu sou uma pessoa imune ao vírus, né? Ou peguei, não sei dizer. Mas eu sinto que tem essa questão da espiritualidade, né? De você estar no positivo, de você ser uma pessoa boa, né? De você, né? Praticar sempre, né? Ser uma pessoa bondosa, né? Com outras pessoas, né? Claro que a gente não é perfeito, a gente comete erros, né? Não dá pra você, mas você sempre trabalhar com a sua espiritualidade, para você elevar a sua consciência, sempre. Trabalhar com essa questão do chakra, fazer o seu alinhamento, meditação, oração, né? E eu vou dizer para vocês, nunca peguei, né? E eu trabalho, né, diretamente com pessoas, né? Então já, né? O meu patrão, por exemplo, ele teve um cara que estava com Covid, ele foi lá para a loja, apertou todo mundo, então quer dizer que ele pegou, a família dele toda pegou, né? A funcionária ali na frente pegou, mas eu, né? Que tô lá num ambiente pequeno, fechado, lá com eles espirrando tudo lá dentro, né? Até agora não, né? Acabei não pegando, então
tem um pouco a ver, né? Não que você tenha que deixar de tomar remédio e, né, jogar a responsabilidade sobre a espiritualidade. Eles vão cuidar de mim e não é assim que funciona. Né? Vou pra festa, vou aglomerar. Agora vou pra festa porque eu Vou aglomerar, a gente conheceu uma pessoa próxima nessas manifestações aí que tiveram que dizia, eu tô blindada, né? E ela ia para as manifestações tudo sem máscara porque, né? Ficou acreditável. Então a gente tem que ser responsável porque, né, são outras pessoas que estão no processo também, né? Se você vai sair na rua, né? Vai para uma festa, você vai, né, pegar, às vezes você pode pegar e, né, acabar passando, né? Então tem toda essa responsabilidade, né? Na questão do remédio, eu acho que a pessoa tem que tomar, sim, né, o medicamento, mas também tem que cuidar, né? Porque é uma questão de você cuidar com a higiene, de lavar as mãos, né? De usar o álcool em gel, também usar a máscara, né? Mas aí também, né, acabar cuidando da sua parte espiritual, né? Do seu lado espiritual, né? Assim como o seu, né, o corpo físico, você também tem que tanto trabalhar com o seu mental e com o seu espiritual também. É verdade. Né? Tudo ajuda, né? Tudo faz parte, né? Mas não assim jogar tipo, é o destino, se tiver que ser, será, né? Eu acho errado isso, né? Depende de você também. Né? Era só o complemento que eu queria fazer para ele, né? É meio que o que foi trabalhado aí, nesse 1 ano e pouquinho? Era atuação coletiva. E as pessoas não souberam fazer isso. Elas trabalharam, sabe no quê? No âmbito familiar. E esqueceram do coletivo. Esse foi o problema. Tem a questão, né, da arrogância, né, do egoísmo. Né? Então, assim, na visão espiritual, tanto daquela constelação, a gente até podia tentar achar a constelação e botar aqui, né, se as pessoas quiserem ver, né. Fizeram uma constelação familiar do Covid, né, então, para cada pessoa tem um significado, né, mas é nítido que era uma lição mais direcionada lá para a China mesmo, né, para as coisas que eles vêm fazendo durante os anos, né. Então, foi uma lição mais para eles do que, né, do que para nós aqui, só que cada um vai ter, né, é um tipo de provação individual de cada pessoa, né, essa relação, né, da questão do Covid, né. Olha que bonita a Sala, tá vendo? Ela já tem o histórico de receber mensagem, ó. Ela falou que a irmã dela que acolheu o marido dela, Gabi. Que legal, quando eu falei, tá vendo? Que às vezes o resgate aí, a acolhida, que a Carol, era Carol? Oh meu Deus, esqueci o nome da moça. Ai, me perdoa. Deixa eu voltar aqui. A Carol perguntou quem que acolhe. Então, às vezes, a acolhida nem sempre é só dos mentores. Pode ser também de pessoas aí que já partiram, mais evoluído, um ente mais querido, mais evoluído, uma pessoa mais já... É um espírito já mais evoluído, né? E aí tem, né, como eu estava terminando ali da questão do vírus, né, aí teve esse uso político do vírus, né, aí teve essa questão do pânico. Então, para nós, talvez para a humanidade, seria alguma coisa, né, tipo algum teste, talvez. O Chico Xavier falava da data limite, né, então se você usar, não que seja, né, mas se você ver, talvez nós como humanidade fracassamos, né. Porque talvez era a hora de mostrar nosso lado, nossa compaixão, né, ajudar as pessoas. Se cada um de nós ajudasse uma pessoa que está passando por dificuldade, não teria necessidade desses auxílios todos, né? Então, né, as pessoas ficaram mais egoístas, né, com medo, né, de encostar uma na outra, né, cada um pensando em si mesmo. Então teve muita, né, acho que mostrou mais o lado ruim do ser humano do que o lado bom, né? Acabou florescendo, né, diante da pandemia no mundo todo, né? Não generalizando, porque sim, tem aquelas pessoas que ajudam, né? Realmente tem pessoas que estão ajudando, que se preocupam, que fazem doações, né? Cesta básica, né? Mas parece assim que na questão mais ampla, assim, da mídia, da TV, dessa parte de comunicação, né, eles botaram um terror, né, botaram um pânico, né, assustaram as pessoas. Então muitas daquelas pessoas que acabam morrendo por conta do Covid são pessoas que realmente não querem ir, né,
que estão muito apegadas à vida material, né, que ficaram muito desesperadas naquele medo, não quero morrer, né, não vou pegar o vírus, mas eu não quero morrer, né. Então isso também foi ruim, né, esse lado que a mídia fez, né, essa maldade que eles fizeram, né, de colocar todo mundo em pânico, né. Você foi, porque não é poucas as pessoas que falam do lado espiritual dessa doença, né. Então a gente vive hoje numa sociedade mais material, né? Você não aprende a evoluir a tua espiritualidade na escola. Então a gente já vive hoje numa sociedade que, infelizmente, só depois de adulto, né? Se tiver sorte, você vai se interessar por evoluir na tua espiritualidade, né? Não é uma sociedade que lá no colégio te ensina sobre isso, né? O que é espiritualidade, né? O que é evolução espiritual. Então isso é uma coisa que você não tem acesso, que infelizmente, né, você acaba descobrindo sozinho, né? Então isso também é muito comum. Claro, as coisas, né, hoje as coisas aos poucos estão mudando, né, mas ainda a gente vive nisso, né, uma sociedade que é muito focada no material. O que eu ia falar lá atrás, quando você falou da questão da data limite, ao contrário do que muitas pessoas falam, que muita gente fala, Chico Xavier errou a data, não é não, tá? Porque se a gente for para a data limite que ele colocou, foi no final de setembro de 2019. As pessoas não se atentaram que o vírus começou a se proliferar em outubro de 2019. Começou em Wuhan, na China. Foi em outubro. No Brasil veio depois, porque deixaram ter Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Os governadores aí liberaram tudo, né? Que queriam que tivesse carnaval, né? Governador de São Paulo, 2020 vai ser o maior carnaval da história de São Paulo. Foi o maior e o que mais matou gente, né? Enfim, ele botou 15 milhões de pessoas dentro de São Paulo. Enfim, a coisa degringolou. Mas, enfim, o Chico não estava errado, né? O Chico acertou. Até porque a data limite não tinha endereço. A data limite era planetária. Era pro mundo. Não era, no Brasil vai ser dia 15 do tanto de não sei... Não era isso. Que aqui começou mesmo, eles começaram a fechar tudo dia 17 de março. Tanto que eu gravei o vídeo dia 19 de março. Perdão, já estou perdendo até a voz. Do pânico que eles estavam colocando na televisão. Tá? Mas assim, gente... agradecer vocês, né? Acho que vou encerrar, né, Gabi? Porque eu tô com fome, eu já tô ficando sem voz. Agradecer vocês pela participação. Quem puder, gente, acompanhe a outra página. Eu coloquei o link. Deixa eu ver pra vocês. YouTube vai aparecer aqui embaixo. Facebook vai aparecer aqui em cima. O link da outra página pra vocês irem lá. Porque nem sempre a gente vai conseguir fazer live aqui. As lives são mais live, quase todo dia a gente faz live lá. E alguma coisa disse que eu tinha que fazer a live aqui. Talvez era alguém que estava precisando ouvir alguma coisa porque perdeu alguém por estes dias. Talvez era alguém que está com alguém, algum parente na UTI, ou que está com o vírus, está com medo. E aos poucos, não adianta a gente vir aqui falar só de remédio, porque eu e o Gabriel não somos médicos. Ele é mestre reikiano, eu sou médico. E outra coisa, né, que as pessoas sempre têm medo é a questão da morte. A morte não é uma coisa ruim. Né, as pessoas que fazem, porque a gente vem num plano elevado e esse plano terra que a gente vive aqui é um plano mais baixo, mais denso. É digamos, um plano de aprendizado para a gente aprender a evoluir. E quando a gente morre, a gente volta, né, para um plano que é mais elevado. Então, né, a morte em si ela não é uma coisa ruim, né? Porque quando, né, a pessoa morre, ela não quer mais voltar para cá. Está indo para um lugar mais elevado, para um plano mais elevado. Sabe que eu já ouvi? Né, as pessoas têm medo de falar de morte, porque eu vou morrer. Né, às vezes é por questão de crença, as pessoas às vezes não acreditam em nada, né? Porque tem a pessoa que é ateu, né? Ele também respeita, né, o pensamento, né? É como a gente diz, são questões individuais, né? Essa questão, né, de crenças, mas eu acredito na reencarnação, né? Eu acredito nessa questão de evolução, que a gente está aqui para evoluir como espírito, como pessoas,
E a gente vem realmente, né? Eu tenho esse conhecimento por conta das projeções astral, né? E astrais, né? Que se fala das experiências que eu tive ao longo, né, dos anos, né? Então, né, eu estou falando assim como alguém que viveu, né, experiências. Então você vem lá, né? Lá de um plano elevado para viver aqui, para fazer, passar pelo aprendizado, passar pelas suas dificuldades, né? Todas as dificuldades que você vive, por mais difícil que seja, sempre tem um porquê, né? Você veio e você está passando por aquilo para você evoluir, né? Como espírito, por mais ruim que seja a situação, às vezes a pessoa diz, eu estou vivendo uma vida tão horrível, né? Por que Deus está sendo tão ruim comigo, tão mal? Mas às vezes você necessitava passar por aquilo ali. A gente sempre tem que ver o lado positivo das situações, mais difíceis que seja, né? Então, né, as pessoas hoje encaram a morte como uma coisa ruim. Tem pessoas que, né, tem medo, tem pânico, muito, né, e acabam sofrendo muito, mas não, né, a pessoa que está deixando aqui, você tem que ver que ela está saindo, né, desse plano mais baixo e indo por um plano, né, um plano mais elevado, né? Isso aí. Então, bom, vamos encerrar. Quase, olha, 30 minutos virou 1h e 35 minutos, gente. Que maravilha. Bom, mas foi bom. Agradecer vocês que participaram. Quem precisa, tem dúvida, quer tirar dúvida, pode chamar no privado. Não tem problema não, gente. A gente não tem... A gente tenta ler, né, as mensagens de todo mundo, mas aqui nos comentários fica mais difícil. Mas manda no Message que a gente recebe aqui e consegue ir respondendo, tá? Não sei se a gente vai seguir esse padrão e continuar fazendo as lives aqui, mas a gente tem outra página, tem um canal lá no YouTube que a gente acabou seguindo por isso daí. Nosso propósito, eu e o Gabriel, a gente sempre gostou de política. Não somos políticos, mas sempre gostamos de política. E a gente chegou num ponto que a gente não tinha mais saúde para trabalhar com isso, e aí que os dois se uniram mais ainda na parte espiritual. É que a política, gente resolveu, né? Isso, a política mexe com energias muito pesadas, né? Se você bota, a gente fala alguma coisa, tipo assim, olha, eu vou falar do momento atual porque a gente, né, desistiu, eu, né, principalmente, porque assim, eu e a Michelle, a gente acompanha tudo, a gente ficava vendo as lives do Bolsonaro, a gente entrava lá no site da Câmara, tem o site da Câmara, tem o site do STF, né, tem o site do Senado, né, então a gente acompanhava todas as notícias. E quando que o Brasil começou a mudar, né? Começou a mudar em maio de 2020. Primeiro passou o juiz de garantias lá, e depois veio a recondução do Marum, e depois foram outros ministros. Então o que a gente percebeu? Que havia uma certa articulação do governo para o centro, né? Ele começou a articular mais para o centro, né? E chegou um momento que, né? Só que a gente falar isso, tem a pessoa que é bolsonarista e que Bolsonaro é morte. Né? Então, assim, o nosso objetivo na política, o que a gente deveria fazer? A gente deveria cobrar todos eles para que eles trabalhem de forma correta, pressionar, para cobrar, o povo, e para o povo, né? Não para então, eles. Não para eles. Então, assim, o que é complicado hoje falar de política? Porque se a gente dá uma opinião, eles dizem, infelizmente, eles estão se vendendo para o centro. Vocês são esquerdistas, a pessoa já te deposita um pensamento negativo, então essa energia negativa da pessoa vem para nós, né? Esse clima pesado, isso acaba vindo tudo para nós. A gente tá aqui para alertar, não que a gente, né, seja esquerdista, é que a gente acompanha e a gente acaba vendo, né, que realmente está vendo. Então o que aconteceu recentemente? O Ernesto Araújo, ele, né, pediu demissão, né? Ele seria obrigado a se demitir, na verdade, né? Tanto que o Bolsonaro conversou com ele, se irritou e fez, não, então eu vou sair. Mas o que ele disse na entrevista que ele deu? Que realmente o governo está fazendo articulações com o centro e que, na visão dele, né, isso não é uma coisa legal, porque está fugindo daquele ideal de 2018 de criar uma nova política, né? Então, o que a gente vê nas redes sociais? As pessoas que estão a favor do Bolsonaro estão apedrejando o cara, porque está com dor de cotovelo, porque perdeu o cargo, né? Mas por que ele perdeu o cargo? Porque, né, o governo, não vou dizer Bolsonaro em si, vou dizer o governo, né, decidiu, né, que agradar o centro, colocar o França, né, agora tem um novo, o tal de França ali, não sei o nome dele completo, mas esse cara ali, ele trabalhou nos governos da FHC, no governo da Dilma e no governo do, né, Temer. Então é um cara do centro,
né, como relações exteriores, e tirou um ótimo ministro que era patriota, que, né, tinha essa visão, né, de querer mudar o Brasil, de querer fazer uma nova política. Ele pediu demissão porque ele se irritou. Mas por quê? Porque ele era patriota, porque ele acreditava que dava para governar o país sem ter que ficar fazendo acordo com o centro, né, sem ter que se vender. Né? Então aí tem coisas que a gente não concorda, porque a gente é pessoa certa, a gente quer passar a informação verdadeira, né? E se a gente está vendo alguma coisa errada, a gente vai falar, não, isso está errado, né? Então a política é ruim de conversar por esse lado, porque aí no momento que você fala, né, que não, está vendo realmente uma articulação ali, as pessoas te descracham, te chamam de tudo, te chamam de... O cara me chamou aquela vez de seu lixo escroto, né, o que você está latindo, e vem as pessoas no privado falar um monte de palavrão, né, chamar de mortadela, né. Esses dias fiz um comentário ali, a gente publica tanta coisa boa pode, do né? Bolsonaro que faz, ninguém não tem uma curtida. Aí eu botei lá no meu perfil, Bolsonaro se vendeu pro Centrão, pronto, né, já apareceu. Onde estavam essas pessoas, né, para curtir, compartilhar quando a gente colocava coisas boas? Não tem, né. Você vê que quando é para detonar a imagem da pessoa, aí aparece todo mundo. Acho que cada um tem sua opinião, mas aí você vê a oposição faz uma coisa e tá errado, né? A corrupção tá errado, mas aí o Bolsonaro vai lá e faz a mesma coisa, não tá certo. Então você vê que os fins aí aí os fins justificam os meios, articular com o centro, porque não tá tendo caixa 2, não tá tendo corrupção, mas porque tanto uma diretoria, um cargo interessa um político do Centrão? Porque provavelmente ele vai ganhar alguma coisa em cima daquilo, né? Ele vai ter algum tipo de negócio, alguma empresa que vai acabar lucrando estando naquele cargo que ele, né, escolheu. Vai ter, né? Perpetua lá. O cara fica a vida inteira lá. Por alguma questão, alguma coisa lucrativa, alguma coisa talvez até corrupta, né, ele está interessado naquele cargo por algum objetivo, né? Tipo, eu vou provar aquele projeto, mas tu me dá esse cargo. Então isso continua sendo tomar lá da cá, continua sendo a velha política, e é uma coisa que o Ernesto Araújo não acreditava, né? Tanto que o governo Bolsonaro veio forte, né, no final de 2009, o que desandou foi a pandemia, mas a economia já estava, né, sendo, né, tipo assim, ela já estava aumentando, já conseguiu estabilizar a economia, que estava ruim, né? O Brasil estava vindo com tudo, né? Até ter vindo, infelizmente, a pandemia, mas estava vindo do jeito daquele ideal de política, né? Tava os ministros que ele escolheu, né? O outro que acabou se ferrando foi o Pazuello, fez um ótimo trabalho, né? Tanto que na questão da vacina ele comprou todas. Né, mas aí o Bolsonaro vai lá e diz, não vou comprar vacina da China, né? E isso não é uma coisa como presidente que você tem que falar, porque não é todo mundo que votou nele, e é aquele povo que não votou nele, ou aqueles que votaram em branco, que é aqueles que nem votaram no PT. É o xarope que tá enchendo o saco agora, né? Isso, aqueles que nem votaram no PT, que não querem nem o PT e não querem Bolsonaro, mas estão ali no meio, né? Esses aí também queriam tomar vacina. Então quando você chega e diz, não vou comprar vacina da China, ele foi político nessa, né? Por quê? Porque ele seguiu o Trump atacava muito a China, né? A gente não sabe se foi um vírus, é que eu acredito na questão do vírus por parte espiritual, né? E tanto que na constelação do vírus, como a gente estava falando, ele é um vírus que é uma lição para eles, mas não é uma coisa que foi criada em laboratório, né? Para ferrar com o mundo todo, né? Então tem essa questão do conspiracionismo, ele se ligou nessa questão de conspirar, porque o vírus veio da China, então não passa credibilidade, né? E ele como líder, né, da nação, ele deveria ter comprado todas as vacinas, né? Só que o que aconteceu? O Pazuello foi lá aquele dia, né? Fechou com o Dória, comprou a de Oxford, comprou a da Moderna. Mas aí o Bolsonaro falou, não, se ele fez isso eu desautorizo ele, não vou comprar vacina da China. Eu acho que isso foi uma coisa que foi errada e que acabou ferrando com ele, né? E agora com essa CPI aí, com certeza ele vai se lascar por conta disso, né? Mano, né? E resumindo, por conta disso, né? Então a política é complicada por causa disso, porque as pessoas elas não querem enxergar que o Bolsonaro é um ser humano, que ele comete erros, né? Nem sempre ele vai estar certo nas atitudes dele, né? Mas se você critica uma atitude dele, dizer, não, cara, você fez errado nisso, as pessoas te destroem, as pessoas, né, assassinam a tua reputação,
né? Então o gabinete do ódio realmente existe, né? A gente não que a Pepa, né, a Joyce, por exemplo, né, que a gente não concorda com ela, as atitudes dela foi errada. Ela foi uma pessoa que virou a casaca rapidamente e já saiu detonando. A gente não faz isso. A gente só expõe a verdade. Mas, infelizmente, né, existe sim um gabinete. Né, as mesmas pessoas que atacam ela são as pessoas que hoje estão nos atacando porque, né, chamam de esquerdista, chamam disso, chamam daquilo. Porque a gente, né, mostrou. A gente falava que o Bolsonaro estava fazendo articulação e se vendendo para o centro. Né, tanto que acho que foi a Clélia, né, que colocou lá no grupo para nós essa fala do Ernesto Araújo, né, essa entrevista que ele deu, e a gente falou, nossa, a gente estava certo, né, eu comentei, a gente estava certo na nossa linha de pensamento, realmente, né, o Bolsonaro acabou esquecendo um pouco, né, dos ideais que ele tinha, e infelizmente agora está fazendo essas amizades com o Centrão, que isso não é bom para o Brasil. Né? Não é mais o Bolsonaro que está com o poder, né? É o centro que está. A questão é articular uma coisa, né? A questão é articular uma coisa. Que aí você tem que mexer a peça do tabuleiro, você tem que dar um jeito. O problema é você ter que salvar a cabeça de um e colocar todos os outros. Que foi exatamente, fez, como tá? né, o juiz de garantia, né? O juiz de garantia ele foi sancionado depois que deu aquele rolo com a rachadinha com o Flávio, né? Aí veio o pacote anticrime, parece que foi até fizeram até de propósito para ele poder sancionar aquilo ali, né? Aí você sanciona aquilo ali, né? E as pessoas... Tem pessoas defendendo, não, porque o juiz de garantia é uma coisa ótima, mas a PGR, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, os procuradores da Lava Jato, né, na época foram totalmente contra aquilo ali, né, até eu esperava que ele ia vetar aquilo ali, né, ele foi lá e sancionou, aí você pensa, por que ele sancionou? Porque o filho dele, né, tá no processo da rachadinha e ele queria, né, um juiz para acompanhar, então às vezes por causa de salvar uma única pessoa, ele acabou dando, né, mais impunidade para vários outros corruptos que... Bom, mas vamos então encerrar, porque... pelo amor de Deus, minha cabeça tá doendo, tá vendo? Eu não quero mais falar disso. É tipo assim, eu não consigo. Minha cara já muda na hora, gente. Eu não gosto mais de falar sobre isso. Política pra mim é uma coisa que eu compartilho aqui, escrevo alguma coisa, mas fazer lá e falar disso... É uma coisa muito pesada, que você não pode dar opinião, né? Você não é que a gente é contra o cara, né? Mas a gente tá vendo uma coisa errada, a gente vai falar. Aí é uma coisa assim, não pode falar nada de errado dele, tem que sempre apoiar. Tipo, né, fechar os olhos, dar um cheque branco, e não é assim que funciona. Só para a minha parte, para encerrar. O dia que o brasileiro entender que o que ele tem que fazer não é apoiar lado A ou lado B, é fazer político trabalhar. Porque esses caras são nossos funcionários, eles só estão lá porque nós colocamos. O dia que o brasileiro entender que tem que cobrar os caras para trabalhar, não é se fazer de coitadinho, preciso de ajuda, preciso de um sinal, não é nada disso de sinal, não. Tá? O cara tem que ir lá e trabalhar, independente de quem seja. O dia que o brasileiro entender isso, o Brasil vai, decolar. Beijo pra vocês, boa noite, porque eu tô com fome, eu tô sem voz. Fui, obrigada, pela participação de vocês, foi maravilhoso, vocês me surpreenderam, viu? Vocês estão de parabéns, porque... É isso aí, um ajudando o outro, não interessa no que nós vamos fazer. Mas se a gente consegue um ajudando o outro, pode ter certeza que lá na frente a gente vai voltar a falar, lembra que lá atrás a gente, todo mundo junto se uniu e vamos um ajudando o outro para dar tudo certo. Já é 6 de maio, vocês têm noção disso? A gente faz live sempre na Esclarecer da Humanidade, todos os dias, o pessoal que acompanha lá. Vai lá. Tem o canal do YouTube também, a gente deixa os links aí. Beijo, Gabi. Pela participação, beijo, Michele. Até amanhã. Até amanhã. Quem sabe a gente volta. Se vocês gostarem, vocês botam aí que nós voltamos de novo. Falar de mais assunto disso daí para ajudar as pessoas. É isso que vai nos ajudar também, tá, gente? União nesse sentido aí. De falar de coisas que as pessoas têm que aprender para abrir a cabeça. É isso que vai nos salvar. E Deus continua acima de tudo. Beijo! Tchau!